Fábio. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Desde já gostaria de agradecer aos nobres vereadores, em especial ao presidente, senhor Neto Fadel, por nos ceder o espaço para que nós possamos estar fazendo a nossa audiência pública. Quero registrar a presença do nosso procurador do município, Dr. Júlio Filbert, representando a nossa prefeitura. E também constar a presença do senhor Ivan Loureiro, nosso chefe regional do Instituto de Água e Terras. Sejam bem-vindos. Atendendo ao princípio de uma gestão pública eficiente, participativa e transparente, e objetivando promover a participação popular em atendimento ao nosso plano diretor, conforme Lei Complementar 61 de 2017, a Prefeitura Municipal de Castro convocou essa audiência pública em razão do projeto da empresa Verdal Mineração Limitada. Essa vencedora do processo licitatório da modalidade concorrência pública, de número 005 de 2020. Tendo por objeto a concessão de direito real de uso para ocupação e exploração de imóvel público de 10 mil metros quadrados, sobre a matrícula número 31520, localizada no Distrito Industrial Antônio Fioravante de Nápoles, nessa cidade. O empreendimento tem como atividade a extração e beneficiamento de minério de ouro, onde a Verdal já está com pesquisa na região de Castro desde o ano de 2012. O projeto já conta com vários pontos de extração do material e beneficiamento mecânico, e uma outra onde será feito o processo químico, resultando no produto final, o ouro, a ser implantado na área de concessão do nosso distrito industrial. Essa audiência, ela será conduzida em dois momentos. Primeiramente, técnicos da empresa Verdal Mineração irão fazer uma apresentação do plano, do seu projeto e do estudo do impacto ambiental e relatório do impacto ambiental. E após, será aberto, então, a perguntas. Solicitamos que os participantes, com interesse às perguntas, levantem a mão e aguardem seu momento para falar. A audiência, devido aos protocolos do Covid-19, além de presencial, também está sendo transmitida pelo Google Meet. Seus participantes também poderão enviar perguntas pelo chat, que serão lidas para serem respondidas. Para esse momento das perguntas, nós teremos um tempo cronometrado de 20 minutos. Para esclarecimento das dúvidas, contaremos então com um corpo técnico, que fará parte dessa audiência e irá responder as perguntas no final. Dando início, então, a essa audiência, convidamos os senhores Vinícius Dias Serrano e Felipe Sampaio Batista, para que façam, então, sua explanação a respeito do projeto. Boa tarde a todos. Queria agradecer em nome da empresa Verdal Mineração o comparecimento de todos aqui à casa para prosseguimento nessa audiência pública. Eu sou geólogo da empresa, eu tenho trabalhado aqui na região de Castro desde 2012, quando eu estava fazendo ainda a faculdade. Comecei fazendo pesquisas na Fazenda São Daniel, onde desenvolvemos relatórios de pesquisa, que foi aprovado também, e essa área nova, que é a área do Torre, que fica ali no lajeado Passo dos Bois. Então, ao longo de 2012 para 2018, a Verdal ainda teve alguns trâmites burocráticos para desenvolvimento do projeto, questão de contratos, e em 2018 mesmo a gente pegou o projeto para tocar e desenvolver a planta industrial para o tratamento e beneficiamento do minério. Então, tem como colocar o slide para mim? Ô Flávio, você pode jogar o slide, por favor? Então aqui é a nossa empresa. Não vai passar.
Então, aqui eu vou dar uma breve explicação sobre a importância da mineração. Então, aqui no sumário eu tenho a divisão da importância dos órgãos reguladores, o histórico, como que vem sendo desenvolvida a pesquisa aqui na região, como que vai ser a geração de empregos da Verdal Mineração em si, as arrecadações, e depois vou explanar sobre o projeto em si. Então, a gente não tem noção da importância da mineração se a gente não está inserido nela, né? Então, só para dar um panorama de fundo, assim, a mineração ela está presente no nosso dia a dia. Desde a hora que a gente acorda, a gente vai escovar o dente, tem lá uma pasta de dente que tem caolin, que tem fosfato, e tudo isso é produto advindo da mineração. Vai passar uma cor de tinta na parede, também tem mineração, e vocês, como uma região produtora aqui, os adubos principalmente, né, também são produtos da mineração. Então, a nossa vida hoje, no mundo moderno, não tem como ela estar desassociada à mineração, né? Passa, por favor, Flávio. Então, aqui os órgãos reguladores de cada parte do processo, né? Desde a entrada nossa numa área de pesquisa mineral, então a gente tem que entrar com um requerimento de pesquisa junto à agência que regula o subsolo, né? Então, o IAT regula as licenças ambientais, a prefeitura regula a ocupação e uso do solo, a Polícia Federal regula as substâncias químicas que nós utilizaremos no processo industrial, né? Então, nosso processo está todo regulado perante esses órgãos ambientais, né? E nós já requeremos para todos eles. Oi? Pode tirar? Então, a Verdal Mineração ela desenvolve pesquisas na região de Castro desde 2012, e queria tentar também que no próximo slide, mas a Vale aqui em 96, 97 desenvolveu pesquisas minerais também para ouro, encontrando algumas anomalias, só que as pesquisas da Vale não foram desenvolvidas devido ao preço de ouro no mercado na época, que variava em torno de R$30 o grama, para uma diferença que hoje está em torno de R$300. E a Vale queria um projeto muito grande, o que não cabia aqui para a região, porque são vários pequenos depósitos dispersos ao longo da bacia geológica de Castro, né? Então, nós temos também 3 relatórios de pesquisa aprovados junto à Agência Nacional de Mineração, mais 29 alvarás de pesquisa aqui na região de Castro, e um potencial para mais de 20 toneladas de ouro. Os nossos alvarás de pesquisa estão dispersos desde a região do Pedágio, ali em Carambeí, até a cidade de Piraí do Sul. Então, aqui o licenciamento junto ao órgão ambiental do IAT, né? Então, nossa planta está dividida em 3 partes. A parte onde a gente vai operar a lavra, então é um licenciamento para a lavra, onde nós já apresentamos a licença de operação na área. Temos a licença para instalação da planta na local da lavra, que eu vou explicar que vai ser dividido em 2 etapas. E agora nós estamos pleiteando a licença para a área da prefeitura, tá? Pode passar. Então, quando a gente teve que participar do processo licitatório, eles solicitaram alguns licenciamentos. Então, esse foi o pedido de entrada na licença prévia da área do Parque Industrial, a licença prévia. Então, nós temos aí discriminado todos os itens que serão trabalhados. Então, será uma área construída de 3.000 metros quadrados,
um total de investimento de 17 milhões. E só na área da prefeitura, 31 funcionários diretos, mas um projeto como um todo, eu vou mostrar mais para frente, ele engloba muito mais funcionários. E uma quantidade de matéria trabalhada de 80 metros cúbicos por dia. Pode passar. Aí é a continuação da licença. Então, o alvará em si que nós vamos começar, que é o alvará do Torre, ele foi feito o requerimento de pesquisa lá no ano de 2009 ainda, e eles protocolam junto à agência, normalmente o período é de 3 anos para pesquisa, podendo ser prorrogáveis por mais 3. Então, na época que eu estava terminando aqui a faculdade, em 2013, nós estávamos entregando o relatório de pesquisa, no comecinho de 2014, tá? Então, o relatório foi entregue à agência em 2014, demorou cerca de 2 anos para eles fazerem a vistoria, o relatório de pesquisa foi aprovado, e em 6 de junho de 2017 o relatório foi aprovado, e aí nós temos 1 ano para elaborar um plano de aproveitamento econômico, que foi aprovado agora no dia 1º de 2020. Estamos na fase de concessão de lavra agora. Então, histórico de pesquisa aqui na região de Castro, como eu já comentei um pouco anteriormente, nós temos algumas atividades garimpeiras dos jesuítas no século XVIII, e na década de 70 a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, realizou algumas amostragens de sedimento de corrente, só para identificar algumas anomalias. Em 75, o levantamento aerogeofísico feito pelo DNPM, e em 97, que foram as pesquisas realizadas pela Vale, que é a antiga Docegel. Então, no nosso alvo Torre, que nós vamos iniciar os trabalhos, na primeira pesquisa realizada pela Vale, que foram realizados 14 furos de sondagem, eles encontraram 1.900 quilos de ouro, ao longo mais ou menos de 1,5 km de extensão de veio. Tá? A segunda fase da pesquisa, realizada pela própria Verdal, já na época, no ano de 2013, encontrou mais 1.670 quilos em 22 furos de sondagem. E a partir do ano de 2018, de 22 furos realizados pela empresa Verdal, passamos para 74 furos de sondagem, que aí teria que estar atualizado, né? Porque 56 furos de sondagem que está ali foi o que a gente realizou o cálculo de reservas. Mas agora nós estamos em 74 furos para totalizar 5.800 quilos de ouro a um teor de corte de 0,2 gramas por tonelada. Hoje, se a gente for usar esse teor de corte, ele é um teor de corte baixo, mas a maior mina de ouro do Brasil, Paracatu, ela opera um teor até abaixo disso daí. Então, aqui a distribuição dos empregos. Então, a gente setoriza pela área da lavra, a área da planta industrial, que fica na prefeitura. Então, no total, a gente teria aí 112 vagas de empregos diretos gerados pela empresa Verdal Mineração, e uma estimativa de mais 10 a 20 prestadores de serviços. E a gente sabe que no setor da mineração, de 10 a 30% de empregos indiretos são gerados dentro do setor da mineração. Se a gente for contar uma cidade hoje que vive em função da mineração, Paracatu e Carajás, hoje a cidade sairia do mapa se a mineração não existisse no local. A gente sabe que isso não é diretamente relacionado a Castro, mas a gente sabe que aumenta e gira a economia local, né? Próximo, por favor. Então, aqui no gráfico, a gente teria a maior quantidade de empregos gerados seriam do setor primário, então a escolaridade não seria tão alta, necessária para trabalhar dentro da empresa, então seria mais operadores de máquina e operadores de equipamentos diretos, né? Laboratório, preparação de amostras, né?
Então aí está a divisão: ensino médio 52%, fundamental 46%, técnico 8% e superior 6%. Aqui em relação aos impostos que seriam gerados, tá? Numa perspectiva da nossa produção, porque e isso daí não é regra, tá? A mineração ela vai variar de acordo com o veio, então você vai pensar assim: o meu teor mais alto está a 20 metros de profundidade e eu vou conseguir lavrar só a partir do segundo ano. Então isso é diretamente proporcional, né? No meu primeiro ano a minha geração de renda vai ser menor, e no segundo ano, onde eu vou trabalhar num teor mais rico, eu teria uma geração de imposto maior. Então essa daí é mais ou menos a média de imposto que a Verdal Mineração geraria para o município, né? Anual. Então aqui é um gráfico de CEFIM, que é o imposto recolhido sobre exploração mineral no Brasil. Então a gente pode ver que Castro vem crescendo nos últimos anos, né? Muito relacionado à produção do calcário, né? Próximo. Então, a destinação dos impostos da CEFEM, elas estão diretamente relacionadas a investimentos na área ambiental, na área do desenvolvimento da cidade. Elas são destinadas a uma conta especial e elas não podem ser usadas para pagar contas da máquina pública. Então, o imposto CEFEM, ele volta para o município em forma de benfeitorias para o município, tá ok? Então aí os benefícios sociais e econômicos gerados pela empresa Verdal Mineração. Nós temos ainda a ideia e o plano de desenvolver uma faculdade de acordo com as demandas aqui na cidade, ok? Porque ela seria tão importante tanto para a cidade quanto para a própria empresa, porque estaria formando técnicos mais especializados e podendo desenvolver melhor as próximas jazidas. Como havia falado, são mais de 29 alvarás de pesquisas distribuídos ao longo da bacia de Castro. Uma demanda de equipamentos e insumos, né? O desenvolvimento do setor primário na região. Se eu for contar historicamente, a região sul do Brasil ela é deficitária na parte da mineração numa questão histórica, porque quando o Brasil foi colonizado, os jesuítas colonizaram a parte sul do Brasil, enquanto que os bandeirantes foram em São Paulo ao norte. E os bandeirantes tinham muito na veia esse fato de mineração. Então, se eu for contar e distribuir, a mineração é muito mais forte de São Paulo para cima, e o sul ainda tem muito a ser explorado. Então, e nós queremos ser um exemplo de mineração sustentável e inovação tecnológica, tá? Então, eu vou apresentar o projeto aqui mais à frente e vocês vão observar que tem algumas questões que são diferentes do mercado, justamente pela questão ambiental, para desenvolver melhor o projeto ambientalmente. Aqui está uma pessoa que está atrelada a essa inovação tecnológica. Esse daí é o professor Mauro Yamamoto, ele trabalha com a gente, coordenando o projeto lá no Rio de Janeiro. Mais ou menos no ano de 2012, ele desenvolveu um método de tratamento de minério de ferro sem água. Na própria empresa dele, uma empresa de capital norueguês chamada New Steel investiu na ideia dele e foi desenvolvendo esse tratamento de minério de ferro sem água, o que não vai existir mais barragens de rejeito no Brasil, como Mariana e Brumadinho, né? E ele ganhou o Prêmio Nobel da Mineração em 2015 em Londres, e a empresa New Steel, no começo do ano de 2019, foi vendida para a Vale por 550 milhões de dólares, e a Vale só comprou a empresa se o Mauro Yamamoto fizesse parte do negócio durante um período de mais ou menos 3 anos. E ele é uma das pessoas que apoia a gente e desenvolve a planta industrial com a gente, as tecnologias, tá? Então, só para dar uma breve introdução à nossa planta, né?
explicar por que que a planta é dessa forma. O ouro, como culturalmente é conhecido, ele é minerado ou trabalhado na forma de garimpo, que é na cabeça das pessoas, mas o ouro na forma de garimpo ele tem que ser visível e normalmente ele é trabalhado com mercúrio, que é uma substância que hoje em dia é totalmente fora dos padrões, tá? Então ele é trabalhado na bateia e concentração principalmente por gravimetria. Só que a concentração por gravimetria ela tem que ser estabelecida com um tamanho de ouro de acordo para ser trabalhado dessa forma. E o nosso ouro é submicroscópico. Como vocês podem ver, ele tem 0,09 milímetros de tamanho. É um ouro praticamente atômico e ele é característico desse tipo de depósito, que a gente chama de epitermal. E aí, quem quiser entender melhor como esse ouro se forma, depois eu posso explicar melhor, mas essa é a característica desse tipo de minério, tá? Mas na nossa região, cerca de 70% do ouro ele está abaixo de 100 mesh, que é um ouro super fino, e cerca de 30% a 20% ele está um pouco mais grosso. Por isso, nossa planta industrial ela trabalha tanto o processo gravimétrico quanto o processo de flotação e lixiviação. Próximo. Então, aí só para ter um panorama, o tamanho do ouro, uma folha de sulfite A4 ela tem 0,10 milímetros, o ouro tem 0,09 milímetros, então é bem pequeno mesmo. Então, o nosso método de beneficiamento, ele mistura processos de flotação e gravimetria, como eu falei. Ele está todo desenvolvido em um sistema fechado, tá? E a área onde nós estamos pleiteando no Parque Industrial é onde vai ser feita a lixiviação do concentrado. E todo o rejeito a gente vai fazer o processo de eletrooxidação, que é um dos processos inovadores dentro do mercado, que neutraliza os compostos químicos. Aí, só para ter o dimensionamento da região, o ponto amarelo é onde vai ser localizada a lavra e o ponto vermelho ali em cima é onde é o parque industrial. Então, nosso minério vai ser concentrado ali na área da lavra, pelo processo de flotação e gravimetria, e ser transportado por estrada rural até a BR-151, lembrando que as estradas rurais são todas particulares dentro da Fazenda São Cristóvão, então nós não vamos estar envolvendo vias públicas e atrapalhando o trânsito local, podendo gerar acidente e nessas vias onde pode ter crianças, né? Ali na colônia Santa Leopoldina. Próximo, por favor. Então aí um panorama em 3D, ali é o parque industrial onde está escrito Verdal Mineração, e aqui abaixo onde vai ser feita a lavra. Então, no parque industrial, a empresa Verdal Mineração estaria instalada entre as empresas Yamamoto e a empresa Concretix, num terreno de 10 mil metros quadrados, ok? Então, o minério transportado todo pela PR-151, o retorno ali na frente, e seriam 4 a 5 caminhões diários chegando na área do parque industrial. Lembrando que o parque industrial ele seria uma base de apoio para todos os outros 29 alvarás. Supondo que a empresa Verdal Mineração se instale em uma outro alvará, ela poderia operar essa mesma quantidade dentro desse próprio parque industrial. Tá ok? Então, a área do Torre, então a área da prefeitura, como eu havia mencionado, ele faria a recuperação do ouro, que é a lixiviação do concentrado, a neutralização do cianeto. E dentro da lei lá do Parque Industrial, ele diz que são indústrias de bens de transformação de insumos e concentração e purificação de ouro. Dentro do plano diretor seria a zona Z1. Então, só para vocês terem um dimensionamento, a mina trabalharia cerca de 40 toneladas por hora
tá? A área da mina. A gente fez um cálculo aí de 85% de trabalho da mina, porque a gente sabe que tem períodos de manutenção, a mina não roda 24 horas por dia, então colocando isso daria 880 toneladas por dia, vezes esse 0,85 daria 748 toneladas por dia. Então o concentrado, 80 toneladas iria para a área da prefeitura. Então aí a planta baixa do projeto do Parque Industrial, então a gente estaria dividido em 2 platôs, um platô abaixo seria o galpão, que seria de apoio à nossa geologia com barracão de amostras, dando apoio às pesquisas nas novas áreas de Castro, nos outros 29 alvarás. Almoxarifado, barracão para as máquinas e uma oficina, né? No meio do terreno ali é a nossa planta industrial da lixiviação e tratamento do minério concentrado, e aqui acima nosso administrativo e laboratório. Então essa é a situação que se encontra hoje, tá? Então é um terreno limpo, como vocês podem ver, e está dentro da zona do Parque Industrial. Aí a planta em 3D, o barracão abaixo, ali o galpão de amostras e geologia, a planta industrial no centro e a parte do escritório e laboratório acima. Então, dentro da área da prefeitura, nós estaríamos trabalhando com esses métodos, né? A cianitação, a adsorção em carvão ativado, a dessorção, eletrólise e eletrooxidação do cianeto. Eu coloquei aí para vocês saberem os produtos químicos que estariam trabalhando dentro de cada uma dessas etapas, tá? Na cianitação a gente usa o cianeto de sódio, na adsorção o carvão ativado, a desorção é álcool e soda cáustica com temperatura 90 graus mais ou menos. A eletrólise nós utilizaríamos energia elétrica e a palha de aço. E na eletrooxidação do cianeto, a gente utilizaria os próprios tanques de aço inox e placas de grafite. Então, os principais pontos onde a gente teria que ter atenção seria nos tanques de lixiviação, né? No tanque de eletrooxidação, principalmente, onde a gente teria que controlar sempre o rejeito. Então, existe uma resolução que fala qual é a quantidade de cianeto livre e cianeto total que pode ser despejado. Então, estaríamos controlando nesse ponto e no último tanque também a quantidade de cianeto livre e cianeto total. Aqui é o esquema de como funcionaria a planta, tá? Então, nós teríamos a entrada da amostra para processo de lixiviação, aí isso seria batido nos tanques de aço inox e o material separado através do filtro prensa. O licor estaria rico em ouro e ia passar através dos carvões ativados e o carvão ficaria enriquecido em ouro. Essa parte seria chamada adsorção, porque é onde o carvão absorve o ouro, né? No caso, a primeira coluna do carvão ativado seria a coluna mais rica, eu retiraria do sistema e iria para o tanque de dessorção. Nessa etapa é colocado hidróxido de sódio para o processo de dessorção, onde o ouro voltaria para uma solução, onde seria feito a partir daí o processo de eletrólise. No processo de eletrólise você gera uma corrente elétrica e o ouro iria para a palha de aço, depois você corrói a palha e o ouro precipita, podendo fazer a barra de ouro. Aí o processo inovador que nós temos dentro da área da prefeitura, as vantagens, que é a eletrooxidação, no caso, né?
Ela está sendo também desenvolvida no Rio de Janeiro, já foi aplicado em escolas lá, tá ok? Então ela tem, as vantagens dela é o risco mínimo de emissões tóxicas ou reações violentas, não faz uso nenhum de reagente químico e é empregado para a oxidação de espécies orgânicas e inorgânicas. Nesse caso, se a gente estivesse trabalhando com compostos orgânicos, ele iria degradar, assim como os compostos inorgânicos, como o cianeto. Então, aí, como eu falei anteriormente, a quantidade de cianeto total e cianeto livre, que são regulados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente na Resolução 430, de 13 de maio de 2011, né? Ela diz que o cianeto total tem que ser abaixo de 1 miligrama por litro de cianeto e o cianeto livre 0,2 miligramas por litro de cianeto. O cianeto total ele pode estar associado a qualquer metal pesado, tá? Assim como pode ter ouro no resíduo, por exemplo, se tiver um composto, um cianeto de ouro, ele vai indicar como um cianeto total. Agora, cianeto livre é o cianeto na forma de um ânion. Então, nós estamos fazendo teste no Rio de Janeiro, testes de laboratório mesmo, né? Onde a quantidade de cianeto livre encontrado dentro das nossas amostras, que foram processadas, depois do processo de eletrooxidação, foi para menos de 0,2 miligramas, comprovando a eficácia do nosso método, tá? Lembrando que tudo isso vai poder ser auditável, lembrando que tudo isso pode ser medido e o nosso parque industrial, a nossa planta industrial estará aberta para a prefeitura fazer a fiscalização a hora que quiser, tá? A gente quer trabalhar numa parceria e desenvolver um projeto sustentável. Então eu vou colocar aí o próximo passo, que é o cianeto total. Então, o cianeto total, nesse caso, ainda não atingimos a quantidade de 1 miligrama por litro, que é o permitido pela lei, só que isso daí é uma questão de ajuste, aumento de corrente, tá ok? Porque a variação tanto da corrente quanto da hora e agitação, nós atingiríamos essa quantidade de acordo com o que já foi testado. Então, aí são as aplicações dentro do que já foi feito, tá? Esse método de eletrooxidação, tratamento de água e esgoto, chorume sanitário, e a imagem ali é dentro de uma escola, tá? Lá no Rio de Janeiro, onde foi feito o tratamento, e eles utilizam a água do esgoto da escola mesmo, para eles utilizarem para lavar as mãos, para a própria descarga e etc. Então, aí é mais um pouco do processo, né, que foi feito lá no Rio de Janeiro. Em 14 de janeiro, as amostras foram aplicadas nesse equipamento que foi desenvolvido pela Adesso, juntamente com o Mauro Yamamoto, tá ok? E nós temos um engenheiro elétrico lá no Rio de Janeiro trabalhando e testando todas essas amostras. Ele vai vir para cá também e todas essas amostras e o rejeito do nossa lixiviação vai ser todo controlado. E ele só será depositado e retirado dentro do nosso sistema depois que eles atingirem os parâmetros necessários de acordo com as resoluções do meio ambiente, tá ok? Próximo. Então, aí é um gráfico explicando a demanda de oxigênio biológico e a demanda química. Isso indica que você tem muita matéria orgânica, né, na água, no caso, que eles fizeram os testes, né? Então, de 329 de demanda foi para menos de 20, indica que a oxigenação da água está excelente. A quantidade de coliformes totais também pode ser vista de 1.400.000 foi para 209. O nitrogênio total, que indica a presença de urina na água, também abaixou muito. Mesmo aquela nitrogênio amonical ali de 15,7, se vocês pegarem uma garrafa de água
mineral, vai ter garrafa com 90 miligramas, entendeu? Então, de 15,7 já poderia ser, se for considerar só o parâmetro amônia, tá? Já poderia ser tomado. E 4,5 é bem baixo. Próximo. Aí é um vídeo que parece que ele vai rodar de lado, mas se vocês puderem, vocês podem ver aí nesse vídeo a água saindo limpa ao final do processo. Pode dar play, por favor? Essas placas são os eletrodos, tá? As placas, tanto o tanque de eletrooxidação quanto as placas de grafite, as placas serão retiradas e o tanque, ao longo do tempo, terá que ser raspado e limpo, tá? Porque as placas é o que corrói, que seria o ânodo, e o cátodo é onde recebe os compostos. Nesse processo de eletrooxidação, acontece o seguinte com o cianeto. O Na ele vai virar sal, NaCl. O problema mesmo do cianeto é a ligação do C com N, do carbono com nitrogênio. O carbono vai ser quebrado, vai virar CO2, vai para a atmosfera, enquanto que o nitrogênio vai virar nitrogênio gasoso, N2. Lembrando que o nosso ar, mais de 70% é nitrogênio, tá? Aí a água saindo limpa ao final do processo. Tá bom já. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, isso daí seria os compostos utilizados na área da lavra, não tem a ver com a área da prefeitura em si, tá? Então, na área da lavra, onde nós faríamos a concentração do minério, nós utilizaríamos controlador de pH, o hidróxido de sódio, espumante, que é o metil isobutilcarbinol, e o coletor, que é o xantato de sódio. Na área da lavra, nós utilizaremos cerca de 90 metros cúbicos de água por hora. No entanto, 20% dessa água só que vai ter uma demanda, né? Porque nossa água vai ser toda em sistema fechado. Então, esses 20% seria a perca da água no rejeito final, que estaria com 70% a 80% de sólidos. Então, os problemas maiores da mineração em si, da planta industrial, seria um barulho na região, tá? A geração de pó. E lembrando que nós estamos num parque industrial, então um barulho, ele já é uma região para suportar essa quantidade de barulho. A geração de pó, igualmente. O consumo de água na área da prefeitura em si será em torno de 10 metros cúbicos por hora. É uma região que atende, eu já perguntei para as empresas na região, eles suportam essa capacidade. E a alteração da topografia no terreno em si, né? Que nós faríamos uma terraplanagem. As mitigações para esses impactos, como eu já mencionei, funcionamento em horário de expediente, longe da população, por ser uma área industrial. A manutenção das máquinas regulares, né, para menor geração de poeira e ruídos. A recirculação da água em um sistema fechado, que na área da prefeitura também vai ser em um sistema fechado. E um terreno adaptado para a utilização industrial, né, sem causar vossorocas e taludes controlados nas zonas impermeáveis, porque nossa planta inteira Vou fazer um comparativo aqui que o Felipe colocou muito bem, que ela funcionaria mais ou menos como um posto de gasolina, né?
onde você tem compostos químicos trabalhando num sistema fechado, mas que o maior controle para você não causar um impacto ambiental tem que ser o derramamento de alguma substância, né? Então, para isso, nós funcionaríamos como um posto mesmo, onde a gente teria canaletas para captar qualquer derramamento de produto químico, né? E uma área de estoque desses produtos. Então, para a prefeitura ter atenção com a gente, seria principalmente em relação, não à planta em si rodando, mas em relação a um derramamento ou algum vazamento dentro do nosso sistema, né? Próximo. Boa tarde, meu nome é Felipe, sou engenheiro de Minas. E quando o Vinícius fala a respeito do controle, né? Quero explanar para vocês a respeito disso. O uso de produtos químicos, eles são totalmente controlados e diluídos, né? Não é diretamente aplicado. Em ambiente fechado, o Vinícius vai continuar explanando, e totalmente de maneira que seja automatizado o controle. Então, um ambiente auditável, sem deixar o derramamento acontecer. Isso é uma situação que pode ocorrer, só um acidente, mas isso não é esperado dentro do projeto. Então, é totalmente um ambiente fechado, circulação entre tanques, dos tanques vai para a eletroxidação, saindo a água para o retorno, e os produtos químicos serão totalmente sanados através da eletroxidação. O rejeito gerado, ele pode ser totalmente auditado antes do retorno para o destino correto, que estará sendo julgado junto ao IAT no momento correto. Então, é um projeto totalmente inovador. Estamos trazendo soluções, empregos para Castro, e eu tenho 10 anos de profissão, tenho observado que o projeto é um projeto sustentável. A palavra de ordem é sustentabilidade. A mineração da Verdal vai trazer um novo tempo para a mineração. Pode continuar, Vinícius. Obrigado a todos. Pode colocar o slide que estava, por favor? Isso. Então, como o Felipe colocou e o slide estava nesse ponto, né? A facilidade do controle que temos, né, dentro do nosso projeto, tanto do solo, equipamentos e o rejeito que será gerado, né? Pode ser auditável a qualquer momento. Próximo. Então, aí são algumas menções dentro do nosso pai, né? E depois é mais para frente do EARIMA. Então, nós não teremos lixiviação em pilha, que é um método de tratamento para minério de ouro com teor bem baixo, e ele ocorre normalmente em áreas desertas, né? E longe da população. Não é uma ordem sem área deserta, mas ele tem que ser um pouco mais controlado, tá? Então, vamos colocar aí Nevada, nos Estados Unidos, usa bastante esse método. Paracatu, em Minas Gerais, também tem alguma coisa com lixiviação, tá ok? Aí, falando mais uma vez que nós não vamos ter a lixiviação em pilha, por ser uma área próxima à cidade, né? E uma área próxima à nossa captação de água e perto da população, tá ok? Tudo isso retirado do plano de aproveitamento econômico que foi aprovado dentro da Agência Nacional de Mineração. Aí eu vou colocar o projeto, relacionar ele dentro de uns parâmetros da Copan de Minas Gerais, colocar o projeto como sendo de médio risco. Próximo slide, por favor.
Então, nós temos a matriz, né, para os licenciamentos. Nós estaríamos no LAC 2. O que é, Felipe, o LAC 2? O LAC é uma licença concomitante, licença ambiental concomitante. A legislação de Minas Gerais ela está um pouco mais avançada com relação a muitos anos de mineração. Então, eles consideram o nosso empreendimento de baixo risco. Se fosse um empreendimento em Minas Gerais, seria de baixo risco. Então, o LAC 2, você pode obter a licença ambiental de instalação e operação em conjunto, em concomitante. A licença prévia e instalação em concomitante ou a licença de instalação e operação concomitante. Então, em uma análise correlata que nós fizemos, é possível observar que nosso empreendimento é comparado a um empreendimento de um posto de gasolina, um pouco abaixo, né? O posto de gasolina estaria em um critério um pouco abaixo. Então, sendo um ambiente controlado, sendo um ambiente totalmente com as condicionantes ambientais bem definidas, não tem possibilidade de gerar um impacto alto caso ocorra um acidente ambiental. Mas nossa busca principal da empresa é o selo verde do meio ambiente. Um empreendimento mineiro só é viável se ele tiver uma tríade, se ele for economicamente viável, tecnicamente viável e ambientalmente correto. Sem essa tríade não existe empreendimento mineiro. Obrigado. Então, aí, como o Felipe mencionou, nós estaríamos num empreendimento de médio impacto ambiental. Próximo, por favor. Então, a classe seria de impacto direto, seria 4, mas o nosso fator de localização seria 1, porque ele está afastado de rios e ele está afastado da cidade. Então, seria mais um motivo para a gente ser um empreendimento de médio risco, né? Então, para a gente estar classificado numa capacidade instalada pequena, né? Nós estamos operando cerca de 80 metros cúbicos por dia. Se a gente jogar isso por ano, chega perto das 30 toneladas por ano, 30 mil. Então, suponhamos que a gente tenha mais 4 projetos da Verdal operando em áreas de alvará distintas. Nós ainda não chegaríamos dentro do patamar do pequeno, porque vamos colocar aí 30 vezes 4 projetos operando ao mesmo tempo, nós teríamos com 120 mil toneladas por ano, que ainda estaria dentro da faixa do pequeno. Então, é só para dar um panorama e o dimensionamento do nosso empreendimento aqui na região. E aí, termino a apresentação. Obrigado, Felipe. Obrigado, Vinícius. De nada. Nós vamos abrir agora as perguntas. Vai funcionar da seguinte forma. O interessado em fazer a pergunta vai nos sinalizar. Nosso pessoal vai levar o microfone até vocês. Dentro de uma ordem, a pessoa levanta e direciona, então, a pergunta para quem for responder. Teremos 20 minutos. Flávio, se puder soltá-la para nós. Abertas as perguntas. Alô, boa tarde.
Sou do Conselho Kobe Petra, do Desenvolvimento do Município de Castro. Faço uma pergunta. É que no início o senhor falou que tem benefício, talvez, para fazer implantação de colaboração com a universidade, algo nesse sentido, futuramente. Nós não podíamos antecipar isso, já ter um benefício a captação da parcial do município de Castro é na APA do São Cristóvão, onde é que estão explorando. Não podia ter benefício para esse fundo que existe, elaborado pelo município do Sanepar, para ter uma contribuição direta para esse fundo? Podemos estar levando ao gestor do projeto, seria uma alternativa, sim. Dentro da mineração, a mineração em operação, parte do CEFEM, por exemplo, ele deve ser aplicado para trazer desenvolvimento e trazer resultados para o município. Podemos, sim, buscar, junto ao gestor da empresa, a possibilidade. Podemos, em parceria, analisar um projeto, caso ele seja apresentado à empresa Verdal. Agradecemos a contribuição. Boa tarde a todos. Meu nome é Elcio Luiz Ferro, sou engenheiro agrônomo do IDR Paraná, participo do Conselho Municipal do Meio Ambiente e vejo com uma certa preocupação e empreendimento. Eu fiquei apaixonado pela empresa porque eu só vi coisa boa, né? Mas eu gostaria de saber alguns detalhes, porque 30% do abastecimento de água de Castro vem daquela região. E nós já tivemos, por questões de poluição do córrego, a suspensão de abastecimento em Castro e a comunidade ficou sem água. Tá? Eu gostaria de saber o resíduo que vai sair depois da planta, ele vai retornar para a área da APA. Aonde que vai ficar acondicionado esse produto? De que forma vai ficar acondicionado? E qual é o risco de uma lixiviação desse material ir para o córrego São Cristóvão e nós termos o abastecimento de água de Castro suspenso por questões de tratamento dessa água ser dificultado pelo material que vai ter esse potencial de poluição. Eu vi aqui muita apresentação, achei interessante, e pelo fato de que só se viu coisas boas. Mas é uma atividade impactante, a área é uma APA, a área é de abastecimento urbano, e nós já ficamos restritos ao uso dessa área. Então, eu fico preocupado com o empreendimento nesse sentido e gostaria de ter esses esclarecimentos sobre esses retorno desse material. Alô. Então, tanto na área da lavra em si, a gente vai ter um rejeito, né? E um estéreo. E no parque industrial nós teríamos um rejeito, que seria retornado para a área da lavra, que é justamente dentro da APA. No processo de eletrooxidação, nós estaríamos controlando todos os compostos químicos e para ser feito o retorno desse material para a área da lavra. Igualmente, na área da lavra, nós faríamos o controle para a deposição desse material. Esse material seria depositado em cavas de 40 por 40, como está mencionado no EIA-RIMA, né? Por 5 metros de profundidade, aproximadamente, para fazer a secagem total do material após a sua utilização. E no final do processo, ele vai fechar a cava, ok? Então, se for a gente fizer as medições e os índices, por exemplo, um arsênio, como vem mencionado no EIA-RIMA, e a Adriana me perguntou, arsênio tem arsênio natural aqui na região, tá? Então, por exemplo, se a gente não for neutralizar o arsênio e ele ficar acumulado, essas cavas poderiam ser impermeabilizadas, no caso, entendeu? Para
essa água não infiltrar para o solo e contaminar a bacia no total. O que ocorre? Para facilitar o entendimento, o processo é o seguinte: a gente faz a extração do material e necessitaria que passe por um processo de flotação, que é nada mais uma lavagem do material para que o flotado, ou seja, o que boiou, prossiga o processo, e um material que é tratado através da gravimetria. Tem os compostos químicos no processo, mas são controlados nesse caso, e os compostos que geram mais polêmica, que poderia gerar maior problema, eles estão todos na área industrial, mas são ambientes totalmente controlados. Então a Verdal trouxe essa solução. O que ela fez? Ela divide todas as mineradoras, tem-se a sua planta industrial ao lado da sua cava, trazendo uma tratativa para diminuir essa possibilidade de contaminação e quebrar totalmente qualquer dúvida. A Verdal de localizar a zona industrial, a nossa planta de beneficiamento com produtos químicos na região industrial da cidade, fora da APA e também em um ambiente controlado. Partimos de pilhas com minérios para tanques, que são processados e controlados através de controle de pH e controle de todos os controles químicos. Com relação ao rejeito gerado da mina em si, que hoje a gente já está em fase de licença de operação, então a gente já poderia operar a mina, aguardamos a concessão de lavra da agência para as medidas e também esta audiência pública, porque também não queremos pular etapas, foi planejado de tal forma que, após o processamento da planta, sejam feitos piscinões, né, são pequenos piscinas, na verdade não são tão grandes, são 40 por 40, e esse ambiente, a água é retornada para a usina, até porque a gente precisa utilizar a água do processo, e o material sólido está depositado naquela região. Faremos a análise química, caso eles atendam à resolução CONAMA, retornamos para a cava. Caso eles não atendam, processamos e corrigimos antes de retornar para a cava. Esse material que está sendo depositado, ele retorna para a cava para recomposição do terreno, e precisa ser recomposto. E, através de análise química comparativa com o que estava antes e o que está depois, faremos como parâmetro para que seja sanada. Caso necessite, podemos utilizar, por exemplo, bentonita, que é um agilumento mineral que ele faz uma reação e também não vai deixar ocorrer, ele impermeabiliza, né, o ambiente para que esse material não seja lixiviado. Alguma pergunta mais? Ou algum adendo? Situação, a gente perde a licença ambiental e temos nas condicionantes que temos que ter esse cuidado. A Agência Nacional de Aproveitamento Econômico nosso, apresentado para a agência, está lá. Não utilizaremos barragem de rejeito, não utilizaremos pilhas de lixiviação. Ambientes serão controlados. E inclusive, informamos onde pode ser auditável. Então, como engenheiro de Minas, eu dou a minha palavra que estarei empenhado para trazer o bem, tanto para a mineração quanto para a população de Castro. Nós temos uma pergunta pelo chat. A Crislaine Mendes, da Sanepar, ela fez uma consideração. Considerando que a mineração e a deposição dos resíduos, rejeitos industriais, serão feitos dentro da bacia de abastecimento público de Castro, número 1. Esse fato traz riscos à qualidade da água e segurança hídrica para o abastecimento de Castro? 2. No estudo foram considerados os impactos diretos para a qualidade de água do manancial? 3. No estudo foram considerados planos de contingência para abastecimento de Castro,
caso haja contaminação do manancial. 4. Na opinião dos senhores, a mineração e o depósito e depósito de rejeitos industriais são compatíveis com o ambiente da bacia de manancial? E 5. Se houver um acidente ou derramamento, quais os impactos para o manancial ou quantos dias sem abastecimento? Excelentes perguntas. Vamos passo a passo, né? Porque são várias perguntas, mas dentro de uma mesma. Mas eu vou tentar, por causa da questão de tempo, vou tentar ser o mais rápido possível a respeito disso. Com relação às medidas de controle, ponto 1, foi considerado sim, não tem barragem de rejeito. Ok? Então, são volumes menores, 40 por 40, 3 metros de profundidade. Qualquer pessoa com calculadora consegue fazer o cálculo disso. Segundo, com as piscinas, esse retorno de resíduo ele pode ser auditável. Então, a qualquer momento pode chegar e vai retornar. Qual a qualidade desse material? Segundo ponto, foi considerado sim, porque o projeto foi retirado a parte que poderia ter um maior impacto ambiental, foi retirado, foi enviado para a área industrial, que é uma área que comporta esse tipo de empreendimento. E o habitante, são 14 quilômetros a mais para movimentar. Então, com relação ao dano ambiental, primeiro, não se tem uma barragem. Okay? A barragem ela tem um ambiente mais instável, embora que hoje em dia a gente tem uma condição de falhas de empresas que não são todas as empresas que têm barragem que causam dano ao meio ambiente. São projetos inadequados e empresas inadequadas. Agora, com relação ao nosso, não teremos. Nossa mina ela já estará sendo recomposta durante o processo. Então, a probabilidade de ocorrer um fato está de esse rejeito que retorna para a mina, ele esteja adequado às condições de que foram retiradas. Então, o fato de ocorrer uma lixiviação, não temos pilhas para que ocorra isso. O nosso processo é em ambiente fechado. Então, como engenheiro de Minas, e pelos colegas ambientais que elaboraram o EIAR e o RIMA, a probabilidade de socorrer é mínima. Porém, mesmo assim, né, tomaremos as medidas cabíveis e sempre em controle e de volume para que não ocorra nenhum dano ambiental que, pela análise, não se mostra alto, mas a gente não quer gerar nenhum dano ambiental, ainda mais a bacia que traz a água para o município. E seja qual for o córrego, pequeno ou grande, independente do manancial. Meio ambiente é vida, então a gente busca não trazer impactos. Embora que a mineração tenha os impactos, toda atividade pelo homem, ela causa impacto. Os compostos orgânicos também utilizados na área da lavra, que são o xantato e o isobutilcarbinol, eles são compostos orgânicos e eles são oxidados no meio ambiente. Se eu abrir uma caixa para utilizar esse composto na flotação e esquecer 3 dias aberto, eu já perdi a eficácia do produto, porque ele já oxidou no meio ambiente. Então, uma vez que a maioria dos compostos desses daí, eles vão estar presentes no concentrado, não estariam presentes no rejeito, tá? Sim. E o restante ou resquício que iria para a cava, ele vai ser oxidado no tempo e ele tem baixo impacto ambiental. Perfeito. Por favor. Fora essa questão da parte da mineração e do manejo, mas pela localização da mina, hoje eu sei que a exploração é dentro de uma área de um grande produtor rural ali da região.
Mas, vizinho a essas áreas, temos locados pequenos produtores rurais que têm atividade de leiteria, de bovinocultura de leite. E são áreas de 10, 12 hectares. Na atual propriedade que vocês estão explorando, esse impacto, digamos, de restrição de área para o produtor eu não vejo que seja muito grande. Mas quando chegar nessas áreas de pequenos produtores, como que vai ser o procedimento? Esses produtores serão indenizados, terão que sair das suas propriedades, vão ser desapropriados? Como que vai funcionar quando chegar nos pequenos produtores rurais que têm só aquela área para exploração econômica? A legislação mineral, ela define, o trabalho do empreendimento mineiro, ele é definido pela legislação mineral nacional. Então, a legislação mineral, ela solicita o quê? Que, através que a gente encontra um determinado empreendimento mineiro, ou seja, uma quantidade, uma jazida, né, um minério específico, ele tenha volume, seja explotável, apresentamos à agência documentação, inclusive do superficiário, informações, ou seja, da pessoa, do pequeno produtor nesse caso. Se em comum acordo chegamos a uma negociação, né, como ocorreu com o atual superficiário, chegamos a um acordo, ela ocorrerá. Caso o superficiário não entre em acordo, esse empreendimento ele não será realizado, pelo menos a priori, mas o ouro em si, como é o nosso caso, ele não é inclusive da Verdal, ele é de utilidade pública nacional. Então é um processo que quem vai definir o processo é a agência nacional, não a empresa. Mas como empresa e conhecendo o nosso gestor, o nosso gestor ele acredita e trabalha da forma em comum acordo. Se está bom para todo mundo, a gente segue. Tanto que eu trazer esse selo verde que a gente busca. Com relação a cada superficiário, cada produtor rural, tenham certeza que a gente está vindo para somar, não para atrapalhar ninguém. E é tanto que a gente tem contato com o seu Cid, que está ali do lado, dona Leocádia, a gente está tudo ali do lado, a gente conhece o pessoal, nos conhece, não tem nossos contatos, a gente tenta estreitar essa relação para que não venha a ocorrer nenhum gap de informação, tenha facilidade de ter acesso a gente para tirar qualquer dúvida. Estamos chegando há 8 anos aí, mas estamos chegando com o empreendimento às fases finais para trazer resultado, não para atrapalhar ninguém. Mais uma pergunta? Mais uma no chat. A Crislaine Mendes, da Sanepar, ela ainda gostaria de mais 2 perguntas em relação ao manancial. Ótimo. Vocês acham que a mineração é compatível com o manancial? E caso, se houver uma contaminação, quais as consequências para a saúde da população? Ótimo. Sim, é compatível, a resposta é compatível, porque o trabalho que a gente vai fazer hoje, já existe a chuva ocorrendo lá na região. A gente vai lavar o material e tirar esse material concentrado lá para a região industrial. O processamento industrial já ocorre fora da área de proteção. Mesmo assim, tomaremos todas as medidas cabíveis com a eletrooxidação para sanar esse retorno desse resíduo. Com relação a... Tem que atentar também para a diluição dos compostos, né? Se a gente está utilizando os compostos orgânicos dentro da área da lavra, até ele chegar numa região, num rio, por exemplo, uma área de captação, esse composto, vamos supor que ele tenha uma concentração de 1 grama por litro, que seria absurdo já, de alta, né? Quando ele chegar numa área de captação, ele vai estar diluído muitas vezes, né? Seria uma proporção que não afetaria em nada a população, ainda mais nesse trajeto oxidando esse produto químico, entendeu? Isso. Além do que, isso caso o composto chegasse a ser diluído no ambiente.
O que eu trago de alternativa para a Sanepar, né, é que instale lá na região medidas de controle, né, para estar averiguando como é que está sendo o nosso trabalho, se a gente está cumprindo com o trabalho conforme estamos assinando, prometendo, colocando nossa ART, a nossa anotação de responsabilidade técnica para que seja executado. Então, a gente considera e acredita que a Sanepar pode ser um parceiro, trazendo, talvez, soluções para outras mineradoras que não buscam esse tipo de trabalho. Mas a gente tem certeza que grandes mineradoras buscam esse trabalho. Não somos apenas a Verdal em si. Tem vários mineradores que trabalham corretamente. Agora, infelizmente, a gente só fica sabendo das que causam o dano ao meio ambiente. E, infelizmente, não são todas. Tá bom? Felizmente, na verdade, não são todas. Então, estamos aqui para trazer transparência. A grande verdade se a Sanepar seja uma parceira nossa, poderemos, inclusive, trazer um novo método de análise e acompanhamento. Senhor Eurico. Boa tarde a todos. Eu sou Eurico, faço parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Evidentemente, não somos contra o progresso, que vai trazer seus benefícios, impostos, benefícios para a cidade, empregos, etc. Mas também sabemos que tem suas custas, né? Sim. Que essas custas, digamos que sejam minimizadas. A preocupação maior, que foi bem discutida, bem posicionada pelo Elcio, que faz parte do meio ambiente também, né, é o impacto ambiental. Essa é a nossa grande preocupação. Então, só gostaria de fazer uma pergunta rapidamente, que já esgotou o tempo. Qual é a exploração mais próxima que vocês têm do nosso município? Isso. A Verdal hoje é uma empresa em consolidação, tá? Eu me formei no ano de 2013, tá? Eu trabalhei para o Ministério de Minas e Energia durante o ano de 2016 e 2017, fazendo um levantamento da pequena e média mineração no Brasil, para fazer um diagnóstico da pequena e média mineração, para ver quais são as principais demandas e dificuldades da pequena e média mineração no Brasil. E hoje a Verdal, a empresa em consolidação, ela não possui nenhum projeto ainda em funcionamento, né? Mas nós estamos com o apoio de uma pessoa que tem mais de 30 anos de experiência no mercado, que é o Mauro Yamamoto, como foi mencionado ali. Então, ele trabalhou na British Petroleum, ele teve um laboratório químico dele que chamava Nomos Laboratório, que fazia análise química para o Brasil inteiro, até amostras para fora. Ele tem um know-how e ele tem essa experiência, essa vontade de inovar na área da mineração, assim como ele fez no ano de 2012 e 2015, desenvolvendo o projeto de minério de ferro sem água. E ele apoia a gente nesse projeto desde o ano de 2018, certo? Quando eu cheguei na empresa e me deparei com o Mauro, porque fui eu que trouxe o Mauro para a empresa, e a nossa ideia era fazer pilhas de lixiviação. Ele falou assim, se for trabalhar com pilhas de lixiviação nessa área, próxima à cidade, eu não estou dentro do projeto, porque é um risco maior para o meio ambiente, esse tipo de lavra e de beneficiamento. Então, a gente, em comum acordo, desenvolveu um projeto muito mais caro. Se fosse trazer para a realidade hoje uma pilha de lixiviação, o projeto inteiro ficaria em torno de 2 a 3 milhões. E a gente está chegando na casa dos 20 já. Então, é um projeto muito mais caro para ficar muito mais seguro ambientalmente. Com relação à localização, algumas são do domínio público, né? Então, as informações estão dentro da base de dados da Agência Nacional, pode ser acessada onde estão localizados os alvarás. Mas o projeto mais próximo fica lá onde a gente vai iniciar a nossa cava, conforme na região lá da área do seu Raul Peter.
Boa tarde a todos. Meu nome é Marco, eu sou do IAT. Olá, Marcos. A princípio, eu tenho conhecimento do projeto, sei que esse projeto se divide em 3 licenciamentos, né? Um licenciamento da área de mineração, um licenciamento do pré-beneficiamento e um licenciamento da indústria, aqui da área que está sendo cedida pela Prefeitura. Eu não ouvi falar ainda, vocês expuseram todo o projeto, no entanto, tudo vai ser trabalhado, conforme foi apresentado ao IAT, tudo vai ser trabalhado em circuito fechado, né? Exatamente. Então, o que eu gostaria que ficasse bem claro para essa plateia as formas e os riscos que tem de interromper esse processo de circuito fechado, né? Isso acho que seria importante. E talvez uma parceria com a Sanepar, no sentido de fazer o monitoramento na área de captação, né? Monitoramento da qualidade da água e do possível vestígio dos produtos químicos que são usados na área. Então, seria isso que eu gostaria que vocês abordassem um pouquinho do sistema de uso da água. Obrigado, Marcos. Como o Marcos relatou, o nosso processo é em circuito fechado. Então, isso traz um maior controle. Isso faz com que nosso sistema seja totalmente fechado e qualquer problema pode se travar, né, todos os equipamentos e cessar a operação. Então, como é um projeto de utilidade pública, todo projeto de mineração ele é de utilidade pública. Durante todo o processo ele pode ser auditável, desde o início até o final. Nos tanques de recuperação do rejeito, a gente não chama de deposição porque eles não ficam lá. É um tanque de recuperação do rejeito. A gente vai retirar a água, fazer o controle daquele rejeito se ele pode retornar e trazer ele de volta para a cava, sendo depositada na composição que hoje está, né, a topografia. Então, trazendo um comparativo, né, o Vinícius falou a respeito do comparativo com um posto de gasolina. Porém, no posto de gasolina, a movimentação é apenas de produto químico. No nosso caso, não. É muito pouco produto utilizado, diluído dentro de um volume de água, que é reprocessado. O nosso processo ocorre reprocessamento de circuito fechado. Então, quando esse material é utilizado, ele é utilizado em pouca quantidade e ele pode ser controlado em cada fase. Temos, inicialmente, uma moagem do material para poder deixar ele nas dimensões. Depois ele sobe para um ciclone que vai fazer a separação por granulometria e o fino segue para a flotação, o material mais grosso, a grosso modo, estou falando, ele segue para a gravimetria. Nesse processo que seguiu para a flotação é que a gente tem a inclusão de substâncias que são como se fossem sabões, só que são orgânicos. Então, ele faz essa separação, o material que flutua, que a gente faz com que na verdade chama flotação, o material que flota, ele é separado e esse material é processado através de um filtro prensa, colocado em cima do caminhão e direcionado para a prefeitura, para a área de produção, que é uma área de concessão. O material que não flotou, ele segue para os tanques. Então, esse material representa, que vai ter movimentação, ele representa cerca de 27 a 36 toneladas hora, né? Então, esse material vai ser totalmente possível auditar e com um ambiente totalmente controlado. Tem que se falar que o Marcos nos trouxe essa questão do circuito fechado, é um circuito fechado de operação. E em todo o processo, ressalvamos, não é feito
ao léu, é feito em uma unidade de beneficiamento. Tá bom? Não sei se fui claro, Marcos. Lembrando que num posto de gasolina, o diesel ou a gasolina, ela não se dilui na água, enquanto que os nossos produtos eles se diluem, né? Exatamente. Então, é um outro modo de trabalhar. O Vinícius, durante a apresentação, inclusive, ele falou a respeito do uso, né, de substâncias químicas do passado para o ouro. Ele falou a respeito disso. Essas substâncias químicas não são autorizadas nem pelos órgãos ambientais, nem pela agência de mineração. E com a minha chegada 7 meses atrás, a gente fez toda a revisão desse plano de aproveitamento econômico, explanando como seria o método e as questões ambientais. Então, se a gente não cumprir aquilo que a gente prometeu, para todo o processo. Então, a gente não tem como. E o processo só é viável, não é que a empresa é boazinha, mas que a gente precisa fazer porque o trabalho vai se tornar viável. Todas essas medidas de controle, imagine você ter que recuperar o material, imagine ter que processar o material de novo para poder recuperar o ouro. Então, tem que controlar. Tem que controlar. A empresa só consegue operar se ela controlar dentro daquele gap de trabalho, dentro do que foi definido tecnicamente. Não é, como o pessoal brinca, lá vão ter. Não, tem que ser controlado e todos os equipamentos, inclusive, tem balanças para controlar a entrada. Então, são auditáveis. Estamos à disposição para sanar dúvidas, colocamos o nosso e-mail e acreditamos que a Sanepar e todos os órgãos ambientais, na verdade, o IAT e a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, têm nos ajudado demais para sanar dúvidas. A gente está sempre à disposição para que não fique nenhuma aresta para ser fechada. Nem antes, nem durante, nem após o processo, porque cuidar do meio ambiente é trabalhar hoje pensando no amanhã. Vamos encerrar, então, as perguntas. Lembrando a todos que será elaborada, então, uma ata dessa audiência pública, a qual será assinada pelo corpo técnico e os organizadores desse evento, esse ato. Anexado às inscrições de todos vocês, né, a lista de presentes, então, desses participantes. Nós, enquanto Prefeitura, agradecemos a participação de todos e que possamos ter um grande empreendimento aí que venha só a crescer o nosso município. Amém. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado.